Apóstolos, no capítulo 17, Atos, capítulo 17, a partir do verso 24. Se você encontrou, sei que você acabou de se assentar, mas se puder mais uma vez se colocar de pé, faça assim, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 24, nos diz o seguinte: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vamos fechar os nossos olhos? Pedir à minha esposa, Maísa, que esteja orando, pedindo a Deus que esteja falando ao nosso coração através da meditação da palavra nesta noite. Pai de amor, muito obrigada a Deus, porque nós nos encontramos na tua presença. Louvado e agradecido o nome do Senhor, porque já sentimos a tua presença aqui neste lugar. Obrigada a Deus, porque temos a oportunidade, ó Pai, de nos achegarmos a Ti e ouvirmos a palavra do Senhor. Fale aos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor se manifeste neste lugar, para que possamos sair daqui edificados para a honra e glória do Teu nome. Perdoe os nossos pecados, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu vou utilizar esse texto como uma introdução e depois nós leremos um outro texto. Mas esse texto aqui no livro de Atos, ele me fascina, porque ele traz para a gente, de início, dois ensinamentos extremamente importantes para a nossa vida como povo de Deus, como igreja de Cristo. Primeiro, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele mesmo que dá vida e fôlego a cada um, porque é nele que nós vivemos, é através dele que nós nos movemos e nos existimos. Esse texto mostra pra gente e joga por terra qualquer tipo de oração que quer colocar Deus contra a parede, dizendo que Ele é obrigado a fazer algo que eu quero, algo que eu determino, algo que eu reivindico, ou algo que eu proíba, porque Ele é o Deus que está sentado no trono, controla todas as coisas, e se porventura existimos e nos movemos, é por causa dEle, e não é Ele por causa de nós. E muitas vezes essa oração onde você precisa exigir de Deus, cobrar de Deus, reivindicar algo de Deus, tem sido tão ensinada nos nossos dias e ela precisa então ser jogada por terra. Então o primeiro ensinamento que esse texto traz para a gente é isso: Deus é quem manda. O segundo ensinamento que esse texto traz para nós é que quando Deus decide fazer segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo a bondade da sua vontade, e a gente cantou isso aqui já hoje, que Ele é fiel em todo o tempo. Então, quando Deus decide fazer, aí não tem homem que defina Ele a não fazer. Quando Deus decide fazer, Ele faz e
tirar aquela pessoa do pecado, da sarjeta, de qualquer situação e colocá-lo numa posição onde o nome dele será exaltado, o nome dele Cristo, ele faz e não tem ninguém que possa impedi-lo. Quando esse Deus decide que ele vai resgatar um sonho, quando esse Deus decide que ele vai mudar uma vida, quando esse Deus decide que ele vai mudar a história, quando esse Deus decide que ele vai ressuscitar, que ele vai refazer, não tem ninguém que tenha autoridade para dizer: o Senhor não vai fazer, porque ele é o Deus que faz. E é baseado nisso. Eu vou pedir para você voltar lá no Antigo Testamento e abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo 1, Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. E agora você vai poder continuar lá sentado perfeitamente e só observando comigo a leitura de alguns versos. Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mata, e assim ele fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não come? E por que não está? E por que está de coração triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei durante todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Demorando-se a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de si. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Como eu disse, não existem orações que podem determinar Deus a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E quando Deus decide fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer, não existe homem algum que possa impedir. E Ana era uma mulher crente, honrada,
desejo mais latente do seu coração. E Ana, ao orar, com certeza tinha no seu coração a convicção que se Deus quisesse, Ele poderia responder a sua oração. Se Deus quisesse. E como a gente fica definindo quando Deus quer? Eu não sei. Mas a minha função é orar, pedir, bater, porque bater, abrir-se usar, pedir, que dá-se usar, o que pede recebe, o que busca encontra. E Ana então não sabia se Deus queria, mas ela sabia que Ele podia. E ela então apresenta o seu sonho diante de Deus. E quantas vezes nós também caminhamos com os nossos sonhos, com os nossos desejos? A gente acalenta os sonhos e os desejos dentro do nosso coração. E às vezes a gente pede tanto para Deus e diz assim: Senhor, por que o Senhor fica adiando os meus sonhos? Por que muitas vezes o Senhor fica adiando os meus projetos? E às vezes a gente deixa de orar por um sonho, por um projeto. A gente deixa os nossos projetos de lado. E a gente precisa entender que aquilo que é sonhado diante de Deus não pode ficar de lado. A gente precisa apresentá-lo de uma forma constante para Deus. E Ana fazia isso. Ana apresentava, e diz o texto que de ano após ano, quando Eucana e as suas mulheres, juntamente com os filhos de Penina, iam oferecer o sacrifício, ele dava porção dupla, porção dobrada para Ana, e ela então apresentava o seu sonho ao Senhor, ali no templo. Não que ela não fizesse isso em casa. Então Ana constantemente apresentava diante de Deus o seu sonho, o seu projeto. Só que enquanto Ana apresentava os seus sonhos, os seus projetos, o seu desejo diante de Deus, algumas barreiras começaram a surgir. E é mais ou menos assim que as coisas acontecem na nossa vida, não é? A gente sonha, a gente planeja, a gente arquiteta, e aí de repente surge um entrave, surge um problema. E esses problemas muitas vezes querem tirar o nosso foco, o nosso objetivo. E o primeiro problema que Ana enfrenta era o problema da provocação. Ana enfrentava um problema da sua rival. E diz o texto que, porque Deus a tinha deixado estéril, a quem? Ana, a sua rival Penina provocava constantemente a fim de irritá-la. Eu fico imaginando Eucana, olhando para Ana, uma mulher crente, serva de Deus, e olhando para Penina. Aí você começa a entender por que Eucana amava quem? Ana. Ana era crente, gente. Penina só ia no templo, tá? Penina não tinha nada de espiritual. Porque ela tinha prazer em fazer o quê? Provocar. Tem gente que tem o dom e o prazer de tirar a gente do sério. É ou não é? Não fala não, tá? Só pensa. Fala assim, gente, só vive para me irritar. Só quer me provocar. E a gente usa até o tempo. Quer me tirar da graça o tempo todo. Assim era Penina. O tempo todo irritando, querendo fazer com que Ana deixasse de orar, com que Ana fugisse do seu objetivo, com que Ana se desviasse do seu foco. Em outras palavras, era como se Penina falasse assim: você não tem filho, você ora para quê? Você vai na igreja para quê? Tem 300 anos que você ora, pedindo isso para Deus, e Deus até hoje te respondeu. Larga a mão disso. Deixa isso para lá. E Penina o tempo todo provocando Ana.
E Penina o tempo todo provocando Ana. E aí é como se Penina falasse assim: eu não vou na igreja, vamos uma vez por ano, mais oferecer o sacrifício. E Deus me deu 6 filhos. E você é tão crente, pede algo para Deus e Deus até agora não te deu nada. Tem muitas Peninas na nossa vida, não tem? Tem muitas Peninas, instrumentos de Belial, que querem fazer com que nós fujamos dos nossos focos, dos nossos sonhos, que abramos mão da oração, dos sonhos de Deus para a gente, dos nossos projetos. Existem muitas Peninas que têm, como eu disse, o prazer o tempo todo de ficar nos provocando. E eu quero dizer para você, lute contra as Peninas da sua vida. Amém? Amém. Vira para quem está do seu lado, eu não posso fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Fala assim: não dê ouvido para a Penina que te azucrina. Até ricou, tá? Saiu aqui agora. Fala assim: não olhe para as Peninas. Porque quando a gente trava um sonho, um projeto, um objetivo, as Peninas se levantarão, querendo que nós nos desviemos dos nossos focos. Então a primeira barreira que Ana enfrentou foi a barreira da provocação, as Peninas da vida. E deixa eu te falar, como eu disse, Penina não era crente. Aí você acha que o negócio melhora. Não. Porque quando a pessoa não é crente, a gente fala assim: também não vou dar ouvido, não é crente não. Como diz o André Valadão, você não é crente não. Então não é crente, eu não vou dar ouvido. Mas aí a mulher vai para a igreja, gente. A Ana vai para a igreja orar. E a segunda barreira que ela enfrenta está onde? Dentro da igreja. O sacerdote, o pastor, deixa eu dar no meu nome também. O pastor, o sacerdote, o líder espiritual da igreja. Ana está lá, orando, oferecendo o seu sacrifício a Deus, clamando, chorando pelo seu sonho. Diz o texto: enquanto ela continuava, ela já estava no ouvido com a Penina, Penina que azucrina, o tempo todo no ouvido dela. Ela está assim: eu vou para o templo orar, deixa eu tirar a voz dessa Penina para lá, vou para o templo orar. Aí estava no templo orando. Aí diz o texto que Eli observava a sua boca. Se Eli não tinha nada para fazer não, tá, gente? Estava lá de zoião aberto, olhando o que a mulher estava orando. Em vez de ele sentar do lado dela e orar, botar a mão na cabeça dela, pedir: Deus, abençoe essa serva, crente que está aqui orando. E ele está olhando. Ele olhando assim: gente, essa mulher não sai voz, ela mexendo o lábio o tempo inteiro. E aí ele falou assim: se fosse hoje, ele ia falar assim: está amarrado, essa mulher está embriagada, ela está bêbada, encheu a cara de vinho na festa e aí veio para dentro da igreja. E aí o versículo 3 nos dá a entender que ano após ano Ana ia ao templo orar. E ali estava o sacerdote, o pastor da igreja local em Siló, fazendo um juízo errado de Ana. E aí, dentro da igreja, quando você se dispuser a buscar os seus sonhos, existirão pessoas que, sem perceberem muitas vezes, que não vigiarão em alguns momentos, quererão fazer com que você desvie dos seus sonhos. Mas eu disse para vocês, gente, Ana era uma mulher crente. Aí quando o pastor chega para ela e fala assim: me permita, presbítero Sebastião, minha irmã Ana, aparta você esse vinho, você está bebendo demais. Se fosse eu e você, levantava na hora com as 4 ferraduras e chapava no peito dele. Respondia na mesma altura. Mas Ana era crente. Ana era uma
tomada pelo espírito de quebrantamento. Ana tinha um sonho, um objetivo, e ninguém podia tirar esse foco do seu coração. E aí ela fala assim: Senhor, não faça esse mau juízo de mim. Não tenha a tua serva. Ela ainda se coloca na disposição de servir aquele que estava sendo o empatador do seu sonho. Não tenha a sua serva por filha de Belial. O Senhor está com um sinônimo, com um sentido, com uma ideia equivocada ao meu respeito. E eu não vou engolir o veneno dessa amargura, não vou. E Ana, então, deixa de lado essa injustiça. Irmãos, quantas vezes nós precisamos, na nossa caminhada, e nos 90 anos dessa igreja, com certeza isso já aconteceu, meninas, sacerdotes, às vezes sem vigiar, trazem para nós palavras de desânimo, de desincentivo, querendo fazer com que nós nos desviemos do nosso foco. Mas quando a gente está firmado em Cristo Jesus, quando a gente tem um sonho, um objetivo, não tem palavra que nos faça desistir. E às vezes essas barreiras estão dentro da própria igreja. Tinha a Penina, tinha o pastor, mas tinha dentro de casa também. Eucana. E quando você olha para o texto, você fala assim: Eucana era um marido exemplar. Eucana, seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está assim tão triste? Será que eu não sou para você melhor do que Davi? Ou seja, Ana, será que eu não sou melhor do que esse sonho que você carrega? Será que eu não sou melhor para você do que esse objetivo, do que esse projeto que você tem? É como se Eucana estivesse dizendo o seguinte: Ana, nós temos um diagnóstico do médico lá de Ramá. Nós já fomos em Ramataízoquim, fomos lá, e o médico já disse: você é estéril. Então tira isso da sua cabeça. Para de ficar chorando por causa disso. Para de ficar entristecida por causa disso. Para de ficar deprimida. Olha para mim. Eu sou o seu marido. E eu sou melhor para você do que qualquer filho que porventura você venha a ter. E você já pensou que tem muita gente que às vezes quer fazer a gente chegar ao conformismo? O que Eucana queria aqui era que Ana se conformasse. Em outras palavras, se conforme com o estado da sua casa, se conforme com o estado da sua vida, se conforme com o estado da sua família, se conforme com o estado dos seus filhos, se conforme com o estado do seu casamento. Para de querer mais. Para de querer ter um casamento melhor. Para de querer ter uma família melhor. Para de querer ter uma vida melhor, quer seja financeiramente, economicamente, espiritualmente. Para! É o que você tem, é isso, pronto, acabou, e fique satisfeito com isso. Como o mundo costuma dizer, isso é o que tem para hoje, e pronto. O que Eucana estava fazendo aqui, ele estava sendo um instrumento para levar a Ana para o sentimento de conformismo. E às vezes dentro de casa, a gente é levado, empurrado, desse sentimento de conformismo. Não corra atrás, não cresça, não se torne melhor, não busque ser melhor. Se conforme com o que você tem. O sentimento de conformismo, ele precisa levar a gente a avaliar os nossos próprios conceitos. Porque quando a palavra de Deus nos chama para servirmos a Deus, ela nos chama para crescer em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer que você fique estagnado o tempo todo. Ele quer que você cresça financeiramente. Ele quer que você cresça espiritualmente, acima de tudo, claro. Ele quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. E você precisa, então, traçar os seus objetivos. E aí, olha para você ver. Ana tinha a Penina, que é a sobrinha.
tinha um pastor que falava que era dele. E Ana tinha um marido que não somava. Em outras palavras, Ana tinha tudo para fazer o quê? Chutar o balde. Eu vou desistir. Eu não quero mais. É impossível. Todo lugar que eu vou, tem alguém procurando me jogar para trás. Ninguém quer que eu cresça. E aí, irmãos? Tem como uma mulher dessa ficar animada? Humanamente falando, não tem. E aí, Ana enfrenta uma quarta barreira: desânimo. Ela fala assim: gente, para todo lugar que eu vou, tem alguém sempre me puxando para trás. Não tem como ir para frente. Uma mulher que fica o tempo todo me provocando. Aí eu vou para a igreja para aliviar o meu coração. O pastor me chama de alcoólatra, de bêbada. Aí eu chego em casa e acho assim: ó, você é recebida. Aí o marido vai e fala assim: para com essa depressão, para com essa tristeza, dá um jeito de comer, esquece esse sonho. Para onde eu vou, não tem ninguém que me ajude. Eu não consigo. E aí, Ana, recebendo somente as palavras negativas, ela olha firmemente para aquele que podia todas as coisas. E como eu disse no início, Ana não sabia se Deus queria, mas ela sabia que Deus podia. E isso faz toda a diferença. Quando nós abraçamos uma empreitada, um sonho, um projeto, essa tem que ser a nossa oração. Meu Deus, eu não sei se o Senhor quer, eu vou pedir. Eu não sei se o Senhor quer, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. E se o Senhor falar assim, não tem ninguém nesse mundo que vai falar não. E aí, Ana, você está pedindo de Deus, porque era exclusivamente com Ele que ela podia contar. Existe um autor chamado Norman Vincent. Ele escreveu um livro nos Estados Unidos chamado O Poder do Pensamento Positivo. E ele se debruçava várias noites escrevendo aquele livro, escrevendo até que chegou o momento, ele finalizou o livro. E ele falou assim: agora eu preciso de uma editora, eu preciso de alguém para publicar esse livro. E ele foi em 1, 2, 3, 4, e todos falaram: você não é conhecido? Publicar um livro de alguém que nunca publicou um livro? Não. Ele voltou para casa, pegou o livro e virou para a esposa dele e falou assim: não tem jeito. Ninguém acredita no meu projeto. Ninguém acredita no meu sonho. Só que Norman Vincent não tinha um Eucana dentro de casa. Ele tinha uma mulher que havia conhecido o sacrifício, a dedicação dele. Essa mulher vai caladinha, pega o livro e leva numa editora. A editora: não, esse homem já esteve aqui, eu não quero publicar esse livro. Assim, você vai publicar, você nem leu o livro. Leia o livro. Eu estou pedindo que você leia primeiramente esse livro. Leia, depois que você lê o livro, você me dá uma resposta. O dono da editora, a mulher foi tão convincente, pegou o livro, leu, ligou para ela: eu vou publicar o livro. Na primeira edição nos Estados Unidos, ele vendeu mais de 10 milhões de cópias. Ele mesmo não estava acreditando, porque o título do livro é O Poder do Pensamento Positivo. E ele, nos primeiros nãos que recebeu, ficou negativado. Quem precisa acreditar no nosso sonho, em primeiro lugar, somos eu e Deus. O restante do mundo inteiro pode dizer não. Porque se Deus resolver dizer sim, não tem ninguém que segura. Não desistir. E o interessante é que quando Ana olha para o seu sonho, e ela se torna tão convincente, que o sacerdote Eli disse para ela e fala o seguinte: Ana,
Você foi tão educada, não foi grossa como eu fui. Eu não quero nem saber o que você está pedindo. A minha oração é: vá em paz, e que o Deus do céu conceda o pedido e a oração que você tem feito. Era tudo que Ana precisava de ouvir. Ana levanta, vai para casa, seguiu o seu caminho. E diz o texto que o seu semblante já não era mais triste. Ela passou a comer. É como se Ana tivesse pensado assim: gente, eu vou ficar grávida, eu tenho que estar nutrida, eu tenho que estar fortinha. Eu preciso estar com o ventre preparado para receber essa bênção de Deus. Naquele momento, Ana foi curada espiritualmente, ela foi curada emocionalmente. E a coisa mais impressionante, no devido tempo, após um ano, Ana engravidou. Deu à luz a um homem que mudou a história sacerdotal de Israel. Porque até então, Ana podia ter falado assim: Eli, você está me repreendendo aqui? Cadê seus meninos? Ofni e Finéias, que ficam oferecendo fogo estranho para Deus. Você não tem autoridade para me falar nada, não. Mas Ana tinha respeito e conhecia que, mesmo tendo uma palavra que havia chateado o seu coração, ela precisava estar curvada diante de Deus. Ela vem, oferece o seu filho, e diz o texto que depois disso Ana teve filhos e filhas. Se tornou uma mãe exemplar. Em primeiro lugar, Ana toma posse da palavra de Deus. Ela toma posse da vitória na sua vida, para que depois ela tenha condição de vivenciar o milagre de Deus na vida dela. Talvez você entrou aqui nessa noite entristecido com palavras de desânimo, meninas, líderes espirituais, familiares, fazendo com que você desista do seu sonho, fazendo com que você desista dos seus projetos, fazendo com que você abra mão, mas a palavra final vem de Deus. Amém? Amém. E nesta noite, 90 anos de história, o sonho dessa igreja e o seu sonho junto dessa igreja não pode parar por aqui. Amém? Amém. É tempo de continuar sonhando os sonhos de Deus. É tempo de continuar voltando às trincheiras de Deus. Quando a gente fala de Ana, eu me lembro de uma mulher também chamada, ou conhecida como a viúva de Sarepta. Uma mulher que não tinha aparentemente nada. Um restantezinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou fazer um bolinho, vou comer com meu filho e vamos ver o que Deus tem para nós. Mas essa mulher também ousou confiar em Deus. A sua farinha, o seu azeite foi multiplicado e não faltou nada na vida e na casa daquela mulher. Você é fruto de um sonho de Deus. Você é fruto de um projeto de Deus. Você está aqui porque Deus sonhou com você neste dia, participando dos 90 anos de história dessa igreja. Deus não deixou você pelo caminho afora, Ele te trouxe até aqui. E talvez dos acontecimentos mais extraordinários é saber que Deus poderia fazer a obra dele sozinho, mas Ele resolveu usar a mim e a você para fazer parte desse sonho, para fazer parte desse projeto. Não desista de sonhar aquilo que Deus tem para você e aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista de sonhar aquilo que Deus tem para a vida desta igreja. Continue buscando os sonhos de Deus. Continue pedindo os sonhos de Deus. Peça que Ele faça brotar a cada dia os sonhos dele no seu coração. E fala, sempre quando você for orar: Senhor, eu não sei se o Senhor quer,
mas eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor disser que quer e que pode, amém. Se o Senhor disser que não quer, eu posso, mas eu não quero, amém. Porque a vontade do Senhor continua sendo boa, perfeita e agradável. Quando Ele diz sim, Ele é Deus. Quando Ele diz não, Ele continua sendo Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como seu coração entrou carregado aqui nessa noite. Pedi ao Pablo, a Bruna, para ir solando ali para a gente, por favor. Mas eu sei que Deus estava aqui de prontidão para acolher o seu coração nessa noite. Eu não sei quantas palavras de desânimo, de tristeza, de angústia. Eu não sei quantas vezes você chutou o balde. Não sei quantas vezes você pensou em chutar, desistir. Eu não sei quantas vezes meninas se levantaram contra a sua vida. Eu não sei quantas vezes líderes espirituais, pessoas crentes de dentro da igreja se levantaram contra você. Eu não sei quantas vezes a sua própria família se levantou. Mas eu sei que Deus em nenhum desses momentos te abandonou. Amém? E Ele nessa noite diz para você: não desista dos sonhos que eu tenho para a sua vida. Não desista dos projetos que eu tenho para você. Saiba que eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você pede, sonha ou almeja. Deus diz para você essa noite: eu sou Deus e eu posso todas as coisas. Continue me buscando, continue orando, continue colocando os seus sonhos diante de mim. E quando os seus sonhos não forem os meus, eu os tirarei do seu coração e você terá sabedoria para entender que não era para a sua vida. Mas quando os seus sonhos coincidirem com os meus sonhos, nós vamos fazer uma festa de celebração, realizando aquilo que eu tenho na sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida. E se você entende que você precisa dessa oração, eu não vou pedir para você vir à frente. Vou pedir que você se coloque de pé dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor continue me fazendo sonhar. Eu preciso que o Senhor não me faça desistir. Eu preciso que o Senhor continue acreditando em mim. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, eu preciso. E eu me disponho nessa noite a buscar o sonho do Senhor. Se não é do Senhor, o Senhor pode tirar. Se é do Senhor, eu não abro mão. Mesmo que ventos, pessoas, situações, circunstâncias de uma forma contrária se levante, eu continuarei como Ana, olhando para o Senhor e buscando a vontade. De pé, coloque a mão no seu coração. Você que se colocou de pé, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, aquele que foi o Deus de Ana, aquele que ainda hoje é o nosso Deus, o Deus que realiza infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, o Deus que realiza sonhos, o Deus que muda circunstâncias, o Deus que sara, que cura, que restaura. É diante do Senhor que nós estamos nessa noite, e é diante do Senhor que nós colocamos os nossos sonhos. Corações que entraram aqui nesta noite, talvez feridos, angustiados, entristecidos, dispostos a chutarem o balde e a desanimar. Toma esse coração e aquece no nome de Jesus. Corações que entraram aqui com sonhos mortos, mas são sonhos do Senhor. Ressuscita esses sonhos, meu Pai, no nome de Jesus.
Pessoas que entraram aqui dispostas a dizer: meu Pai, por que o Senhor tem adiado o meu sonho? O Senhor está dizendo nessa noite: ainda não chegou a hora, mas eu vou realizar o meu sonho, o meu projeto na sua vida e através da sua vida. Continue fortalecendo. Continue, meu Deus, colocando disposição em cada coração. Continue, meu Deus, reavivando. E que os corações nessa noite possam sair daqui dizendo que em todo tempo o Senhor é bom. Que toda penina seja lançada por terra no nome de Jesus. Que todo Eucana seja lançado por terra no nome de Jesus. Que todo sacerdote Eli seja jogado por terra no nome de Jesus. E que somente o sonho do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe, meu Pai, a vida desta igreja nos seus 90 anos. Que essa igreja continue sendo uma plantadora e realizadora de sonhos neste lugar. Abençoe o conselho, a junta diaconal, abençoe o pastor desta igreja. Abençoe, meu Deus, o processo de transição pastoral que essa igreja tem vivenciado. Abençoe, meu Deus, cada membro, do menor ao maior. E pela fé, abençoe aqueles membros que o Senhor ainda vai trazer essa igreja no tempo de colheita, para a honra e para a glória do nome do Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você ainda a declarar